Vê se você consegue ficar aqui atrás. 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Murilo Videocast. E hoje eu trouxe como convidados aqui os irmãos Pascotto, que estão desenvolvendo uma HQ muito boa. E eles vão apresentar esse projeto para vocês aqui hoje. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre os meus e-books. Você pode comprar os meus e-books, Felício, o Lobo Guará, As Aventuras de Luca e Professores dos Heróis que Não Usam Máscara, lá na Amazon. O link da Amazon está aqui na descrição, junto também com o nosso Instagram e Facebook e Twitter. Também eu vou deixar as redes sociais e canais de comunicação dos nossos convidados de hoje para vocês acessarem aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para os convidados. A gente está aqui hoje com o Luiz e com o Bruno. Se apresente para o pessoal de casa, fale um pouco sobre a premissa do projeto de vocês, sobre a HQ que vocês estão desenvolvendo. Oi, boa tarde pessoal, eu sou o Luiz Pascotto, eu sou o autor aí, o criador principal desse projeto, e na verdade ele não se trata apenas de uma HQ, né? A HQ seria a nossa porta de entrada aí para começar a divulgar o produto para os fãs conhecerem, mas na verdade ele é um projeto multimídia, né? Como se ele fosse uma franquia de entretenimento, e ao mesmo tempo que vai vir o quadrinho, também virá o primeiro jogo de mobile e os colecionáveis da primeira saga do Vitanium, com seus personagens, tanto os vilões quanto os heróis, além de alguns itens especiais, como miniaturas de cenários e um capacete do vilão, coisas bem interessantes. Então, e mais para frente também a gente planeja fazer aí jogos com um orçamento e um conteúdo mais complexos, né? E aí não vai ser apenas um projeto em mobile, ele também vai ter jogos mais para o público mais hardcore, né? Para vender para quem joga no computador, quem joga em consoles, né? E eu tenho aqui um pequeno trailer, né, de apenas 26 segundos, que já dá uma noção de tudo isso que eu estou falando, né? Que eu estou falando, mas o pessoal vai ficar na dúvida, né? Que tanta coisa que eu estou prometendo e não mostrando nada, fica meio esquisito, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês um mini trailer de 26 segundos. É um trailer introdutório ao que seria então essa franquia aí do Vitanium. Então a gente já tem o canal próprio aí da Tática Studios, que é a nossa empresa no YouTube, né? E conforme for surgindo coisas do Vitanium e das outras obras da empresa, nós vamos estar sempre postando. Inclusive tem algumas trilhas sonoras aqui completas para quem quiser ficar escutando de antemão, né? E o primeiro capítulo que nós fizemos do quadrinho, ele será distribuído gratuitamente para todo mundo ter esse primeiro gostinho da história que está por vir, né? Ele será colorido, como temos aqui alguns exemplos de páginas, né? Aqui tem em base de testes ainda de como a gente vai colorir e tal, mas eu tenho ele aqui metade já completo, com os diálogos em sequência, ou metade das páginas do capítulo 1. Isso aqui vai estar disponível depois, não vou mostrar tudo aí, senão vai perder a graça. Sim. Todo mundo vai ter acesso a isso daí.
Nós faremos uma webcomic baseado nele depois para dar uma sensação de como é que é assistir esse tipo, receber esse tipo de material, né? Se ele fosse um filme, se ele fosse um anime, como é que seria? A gente vai dublar, colocar uns efeitos aí nesse capítulo 1 e postar no YouTube depois para as pessoas terem esse gostinho, né? E, inclusive, nós vamos produzir uma abertura como se fosse em anime mesmo, tá? Como uma abertura de 1 minuto e 30, como se o Vitanium já tivesse um anime. Ele não tem, né? Mas nós vamos fazer assim, vai ser viral o negócio, já está em produção, tá? Já foi iniciado, daqui uns 3 meses vai estar pronto. E essa abertura, ela tem a trilha sonora é original. E o Animatic. É música própria, a gente vai estar... O nosso compositor da Tática Studios, o Lucas Gaspi, está por trás aí de fazer os instrumentos e toda a produção da música. Eu escrevi a letra com a ajuda dele para a melodia funcionar. E estamos aí com a ajuda de algumas pessoas terceiros de fora para nos ajudar. Não sei se dá para escutar aí também o baixo, acho. Tá baixinho, mas dá para escutar sim. Dá, né? Esses são os sketches da abertura, né? Isso. E a letra dele tá em japonês na abertura? Você que tá em japonês. Em japonês? Sim, a gente fez em japonês mesmo. Inclusive, quando eu registrei os personagens, eu dei uma adaptada também, aproveitei e registrei a versão em japonês da forma que eu achei mais prudente a adaptação. E é isso, tem apenas 1 minuto e 30, né? Claramente vai ser muito mais interessante quando nós tivermos ela produzida daqui a alguns meses, né? Mas podemos até te passar aí a versão final, se quiser divulgar também. Vai ser interessante para quem nunca viu, que não está acostumado a ver aberturas de anime, aí talvez não tenha entendido muito bem do que se trata, mas é como se fosse um resumo em 1 minuto e 30, conforme passa a trilha sonora original. Tem uma espécie de abertura de introdução, né? A apresentação da obra, né? Para dar para quem está assistindo ter uma noção do tipo de conteúdo que ele vai ter, né, ao acompanhar o material. E eu acho bacana também a gente ter apresentado a abertura em sketches, né? Porque muitas pessoas não conhecem o processo de produção da obra, né? Só vem ali tudo pronto, né? Tudo já renderizado, colorido, e não imaginam a quantidade de etapas que é para fazer uma animação, né? E o sketch dela eu já achei bem bacana, já achei bem promissor. Aí, antes de falar da história, eu acho que seria interessante, né, eu contar como surgiu tudo isso daí, né, que as pessoas ficam em dúvida, às vezes, né? Sim, por favor. Esse é o primeiro tema que eu ia pedir aqui para abrir, é de onde surgiu a ideia? Que momento da vida de vocês se reuniram assim e falaram, puxa, vamos criar essa obra multimídia que é o Vitanium, né, esse grande projeto, talvez até inovador, né, se a gente pensar no país que a gente vive, não existe tantas iniciativas nacionais de criação de obra desse porte.
Sim, ainda não existe, né? E como nós somos uma empresa de franquias de entretenimento, né? A gente faz quadrinho, games e colecionáveis. Nosso objetivo é justamente criar uma nova mania aí, ver se a gente fizer sucesso, os outros começam a nos seguir, né? E o Brasil começar finalmente a não só ficar importando dos Estados Unidos e do Japão aí as obras de entretenimento, mas também exportar, né? Por que não fazer as próprias e sair vendendo não só para o público brasileiro, como para o resto do mundo, né? Temos esse potencial aqui. O que falta é investimento e tempo, porque as pessoas com conhecimento e talento nós já possuímos. Então, a criação do Vitanium, por incrível que pareça, começou lá em 1998, quando eu, para distrair o Bruno, que está aqui comigo, eu criava personagens robôs com uma história já bem parecida com o que a gente está no quadrinho aqui. Obviamente não era tão detalhada e tão bem pensada, mas a fórmula era exatamente a mesma, os personagens, inclusive, eram os mesmos. Eu criava esses personagens para brincar com ele, por quê? Eu gostava muito de brincar com bonecos com ele, né? E conforme ele brincava com os bonecos, usava eles em historinha lá, que ele inventava e tal, e era chato ter que repetir a mesma história ou usar os mesmos vilões, né? Então, ao invés de a gente sair comprando mais boneco e gastando dinheiro dos pais, que não é o correto, né? O que eu fiz? Eu comecei nas minhas horas vagas lá na escola, em vez de sair para, sei lá, jogar bola, andar de bicicleta, passear com os amigos, jogar videogame com os amigos, eu pegava meu tempo extra e ficava criando esses personagens. Eu desenhava eles, recortava em cartolina, fazia como se fosse um boneco improvisado, e brincava com o Bruno com esses personagens, explicava para ele do que se tratava, e durante a historinha, a brincadeira, ele ia entendendo mais ou menos como é que funcionava cada personagem, né? E então, lá para 2018, quando a gente resolveu juntar a equipe e montar a Tactic Studios, que não tinha esse nome, demorou para a gente conseguir registrar. A burocracia no Brasil para a área de entretenimento digital é meio complicada na documentação e tal. Quando a gente estava começando a criar a empresa, o Bruno falou, olha, tem uma ideia aqui que eu queria mostrar para todos vocês. Aí a gente chamou todos os sócios, todo mundo estava envolvido, e ele tinha lá guardado com ele, que está aqui do meu lado, inclusive, uma pastinha com todos os personagens. Ele tá vendo aí na câmera, tá mostra você aí, mostra você. Aqui. Consegue ver? Acho que eu tenho que parar de dar o share para ver, né? Poxa, cara, é o próprio Vitani, mano. Eu vou te mostrar aqui, quer ver? Ó? Volta lá no aí, depois a gente continua a apresentação. Deixa eu parar um pouco a apresentação. Ó, esse daqui é 98, esse bonecão. Esse bonecão aqui eu usei, tipo, ele é muito grande, tá? Ele é maior que uma folha 4, porque eu usei 3 folhas para fazer. Poxa, cara, que bacana. Eu tinha 11 anos quando eu criei esse daqui. Esse era o primeiro boneco que eu dei para ele para ser o primeiro herói dele, né? Aí o meu irmão fez design de games, né? Aí um amigo nosso, o Danilo, que trabalha com a gente, ele fez esse primeiro rascunho. Baseado naquele lá, não sei se dá pra ver direito. Ele ficou meio opaco na câmera, mas dá pra ver que é o protagonista, né? Finalizado. E aqui é a versão atual, né? A gente tem uns bonecos também. Tem nas fotos aqui na apresentação, a gente vai continuar aqui. Aqueles que estão no vídeo, né? Os bonecos dos personagens, o capacete e tudo mais. Mas só para você entender, o Bruno pegou na pasta, trouxe a pasta dele, trouxe todos esses bonecos lá, né? E começou a explicar a história e os personagens para todo mundo. E falou, ó, que se a gente fizesse contasse essa história, fizesse algum jogo disso. Aí, conforme ele foi explicando tudo isso daí, o resto da turma lá, dos nossos sócios da equipe, eles foram se apaixonando pelo projeto. Eu falei, nossa, que negócio interessante, é diferente essa ideia, essa história, esses personagens aí. Gostei. Não, vamos tratar isso daí como nosso primeiro projeto. Eu acho que o negócio vai vingar comercialmente. Eu acho que ele funciona, né? Principalmente porque você criou, Luiz, quando você estava na idade de consumir essas coisas. Então, eu acho que você inconscientemente deve ter
juntado aí as coisas que agradam, né, você que era o público, para criar isso daí. Então, talvez hoje em dia você não, talvez ninguém seja capaz de criar de novo do jeito que você fez, porque surgiu naquela época, né, na tua cabeça como o adolescente consumidor disso daí, e você foi adaptando conforme você ia brincando com o teu irmão e tal, né? Então virou uma ideia única aí, o pessoal gostou bastante quando ele explicou a história, os personagens. Então, em 2018, começamos a refazer a história e os personagens, bem parecido com o original. Aqui, por exemplo, temos o personagem Omostor. Esse foi o desenho original do Omostor. Esse foi a versão de concept que o Danilo, nosso desenhista, fez. E esse aqui, nosso modelo 3D atual para o jogo. Dá para ver que ele é um robô focado em velocidade, né? Que ele tem um pé meio trenó, né? Porque ele sai deslizando e cortando o chão. Ele tem um propulsor nas costas dele para alcançar alta velocidade. E ele luta baseado em cortes, né? Em ataques físicos de alta velocidade. E assim nós começamos a fazer o quadrinho. As páginas em colorido, aqui tem alguns exemplos como vai ser finalizado, né? Que são cenas do capítulo 1 mesmo. Todo mundo vai ter acesso a isso daí muito em breve, tá? Muito em breve mesmo, tá bom? E aqui as pessoas responsáveis pela produção. Fico eu como o roteirista, né? Eu já ganhei 2 vezes aí campeonato nacional, né, no Brasil de roteiro original para mangá. O Danilo, ele vive a vida dele como artista de Deviant Art, né? Você vê que ele tem mais de 8 mil seguidores, mais de 2 milhões aí de views. E o Felipe Marchione, que é o nosso desenhista principal, ele participa, inclusive, de campeonatos japoneses mesmo, de melhores mangá original. Ele já foi finalista aí 4 vezes, então ele já está bem acostumado a produzir no estilo mangá, né? É justamente o que a gente está precisando. Ele já participou de eventos como a CCXP também, vendendo obras dele. Então ele tem o conhecimento que a gente precisava aí para ser o desenhista, né? E aqui então nós vamos fazer a distribuição tanto digital depois, né? Quanto a física. E a física nós vamos fazer como se fosse um mangá do estilo que o brasileiro está acostumado a ler, que é pelo volume tankobon, né? Que é quando você pega lá uns 4 capítulos de uma vez, joga todos eles num único grande volume, e aí você vende esse volume direto na banca, na loja. Não seria venda por capítulo, né? Por capítulo faremos de forma digital. E tem algumas propriedades inovadoras que nós teremos, por exemplo, o QR Codes, né? Toda vez que apresentar um novo personagem na história, vai dar uma pausa, né, na história para ter uma página com uma artwork desse novo personagem que foi introduzido, e vai ter lá um QR Code para a pessoa pegar com o aplicativo que nós vamos distribuir gratuitamente, né, para mobiles. Ela usa esse aplicativo para ver os modelos 3D dos personagens e receber informações extras, né, que não estão descritas no mangá em si, né? Curiosidades, né? Tipo tamanho, altura, funções, coisas que seria estranho alguém mencionar tanta informação durante diálogos, né? Para quem é curioso, vai ter acesso a todas essas informações aí de cada personagem através desses QR Codes. Inclusive, essa mesma tecnologia nós vamos utilizar para distribuir personagens e armas, né? Ataques para o jogo de mobile. Então, quem comprar o quadrinho vai estar recebendo aí alguns bônus extras para o jogo, né? Então, uma coisa atrela a outra, né? A pessoa que está lendo o quadrinho vai ter aquela curiosidade em ver para que serve tudo aqueles equipamentos que ela está ganhando, e a pessoa que joga o jogo para ter um acesso à história completa e ganhar uns bônus especiais aí, vai ter aquela vontade de acompanhar esse quadrinho aí do Vitânio. Nós, inclusive, temos uma aprovação pela Lei Rouanet para
para receber até 200 mil reais para fazer capítulos do quadrinho, né? Qualquer pessoa pode nos ajudar, tá? Através de pagamento de imposto de renda, tá? Qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, pode participar diretamente, doando o valor que for. E aí, no caso, por exemplo, a pessoa pode pagar o quadrinho dela, o físico, no futuro, sem realmente tirar dinheiro do bolso, né? Se ela quiser participar aí como apoiador pela Lei Rouanet, depois a gente vai colocar o nome de todo mundo que participou, ela vai estar podendo aí estar pagando pela produção do quadrinho e recebendo dela, sem precisar realmente estar gastando com isso, né? Agora, o assunto do Vitanium, eu tenho aqui imagens do primeiro jogo de mobile, tá? Vai ser o que as pessoas chamam de Hero Collect, né? Você monta seu time de robôs, que inclusive eu vou dar 2 opções aí para o jogador, ele usar personagens do quadrinho, ou ele montar os seus próprios robôs customizáveis, né? E você com esse time vai enfrentar como se fossem batalhas de turno de RPG, aí o computador para explorar o planeta e adquirir mais peças, ou no modo competitivo online. E mais para frente a gente quer fazer um jogo de luta, né? E para isso a gente já quer que esses personagens eles estejam bem enraizados, né, na cultura pop, o número de fãs já esteja grande e que o hype em cima de um jogo de luta deles já seja grande, né? Aqui, por exemplo, eu sempre uso como exemplo para as pessoas que as vendas quem conhece aí o mangá, o Boku no Hero Academia, a Namco Bandai fez um jogo de luta dele estilo Arena, né, que ele faz com Naruto, Dragon Ball, e ele no mês de lançamento vende mais que jogos de luta consagrados, né? Street Fighter, King of Fighters, Guilty Gear. Você vê que o hype em cima desse tipo de jogo é muito maior. Então esse que é o nosso grande objetivo final, né, para a franquia do Vitanium, é sair com um projeto desse tamanho. Só cortando aqui para dar uma perguntada sobre o jogo. Esse último jogo de luta, vocês pretendem fazer ele no estilo do Street, de combate 2D, né? Ou aquele estilo mais Naruto, mais Boku no Hero, que é o combate 3D? Então, o modo Story, né, vai ser mais próximo dos jogos da Namco Bandai, aí, que é tipo Naruto, Dragon Ball, etc., né, que envolve a saga do mangá, tem um modo historinha para coletar cards, etc. Mas o modo de batalha, eu pretendo misturar uma fórmula clássica, né, tipo Street Fighter, King of Fighters, aí, que é mais 2D clássico, com alguns comandos simples, estilo Smash Bros, sabe? Você tem um botão para pular, você consegue segurar a direção para onde sai o golpe, para ser um 2D um pouco mais natural, né? Para atrair um público. Então, atrair tanto o público que gosta da fórmula básica do competitivo, quanto o pessoal que não tem um pouco de medo de se aventurar, porque é um gênero um pouco complicado de o jogador mais casual se acostumar, né, com os comandos, com a fórmula, quando já tem muita gente no competitivo que sabe as mecânicas de uma forma mais formulaica, né, sabe como chegar na vantagem. É difícil para o iniciante compreender tudo aquilo lá. Vai ser um jogo que vai ser mais fácil essa aproximação, mas ao mesmo tempo ele vai seguir um aspecto mais próximo do tradicional. Não vai ter a movimentação lá de arena, de correr livremente pelo cenário e lançar magias gigantes tipo Naruto, assim, né? Não vai ser nesse foco aí. Vai ser no foco mais tradicional mesmo. Eu gosto bastante dessa fórmula mais puxada pro Street Fighter mesmo, talvez na arena mais reduzida. Eu acho que até é mais fácil você manter o foco durante o combate ali. Uhum. E talvez uma boa alternativa seria uma mecânica parecida com o jogo Mortal Kombat versus DC Universo, onde você tinha ali o combate na vertical, né? Só que você apertava um determinado botão e o personagem ia um pouquinho pro lado. Ele só um pouquinho, ele não dava aquele giro 360, ele só movia um pouquinho.
Uhum. Outro jogo de combate que tinha essa dinâmica também é o Jojo Bizarre Adventures, né? Mas é legal, cara. Já me interessei bastante pela proposta, pelo projeto ali. Inclusive, depois de um outro momento, eu posso te passar aí essas mecânicas do jogo. Podemos fazer uma outra conversa num outro momento só sobre essa gameplay aí, mas como é um projeto que está um pouco longe ainda, né, tem muito tempo para a gente evoluir e acrescentar mais coisas. Não é a preocupação imediata, né? Minha preocupação imediata é com o quadrinho e o primeiro jogo de mobile, né? E aqui tem alguns exemplos de colecionáveis, inclusive nos próprios colecionáveis. Esse capacete do Lord Steam aí é tamanho real, tá? Tem a foto que você usando? Fácil. Por enquanto você procura, a gente vai continuando. E aí a mesma coisa que eu ia fazer com as páginas do quadrinho, né, que é oferecer bônus para a pessoa que está comprando, vou fazer com esses daqui também, né? Acompanha um QR Code para você ganhar uma versão exclusiva aí de um personagem ou de um ataque para a pessoa que está comprando aquele colecionável. Os primeiros jogos vão ter 20 personagens da primeira saga do quadrinho, e nós estaremos correndo atrás de fazer crossovers para o jogo de mobile com personagens robôs, né? Qualquer pessoa aí que aceitar os termos, né? Nem que eu fique em desvantagem aí no acordo. O que a gente conseguir trazer de robô para o jogo, a gente vai trazer para tentar fazer que esse jogo aí seja a maior biblioteca da cultura pop de batalha de robôs que já existiu, né? Então, se tiver alguma coisa, por exemplo, que está em domínio público, né, e não tem mais um dono por trás, a gente já vai estar trazendo aí robôs famosos que todo mundo conhece, e qualquer empresa que tiver disposta a aceitar com a gente contrato, vamos adicionando também mais robôs. Aqui tem o nosso progresso atual para todo mundo ficar a par do que está acontecendo. O capítulo 1 está pronto para publicação, mas a gente vai fazer ele inteiro colorido antes disso. Decidimos que vamos... Eu acho que é importante, né, para os personagens do Vitanium ter essa colorização, porque a cor é tão chamativa de um personagem para outro, que a diferença acaba sendo gritante. Então nós vamos terminar de fazer a colorização, e aí nós vamos publicar esse capítulo 1 gratuitamente. O jogo, a gente tem o Game Doc completo, que é o arquivo de como preparar o jogo, como programar e tudo mais, como funcionam as mecânicas, as telas. A gente tem 6 personagens aí preparados, e nós temos 5 modelos de colecionáveis para fabricação. Esse é o status atual aí da nossa produção. Então, o ideal é que até começar o jogo, né, a venda do jogo e dos colecionáveis, já tenha 4 capítulos, né? Esse é o ideal. Não pode ter um capítulo e sair vendendo, não vai funcionar. Tanto é pela história, né? Quem leu o capítulo 1 em breve vai saber o que eu estou falando. Aí a pessoa não vai ter visto ainda o suficiente do universo, da história, para entender todo o conceito desse jogo e quem são esses personagens aí. Então, é necessário esse volume 1 completo, ter 4 capítulos para iniciar a venda do restante. Aqui tem um contato da nossa empresa. Quem quiser falar com o Bruno, isso eu falo tanto para consumidor quanto para qualquer tipo de parceria, seja com o quadrinho, seja com o jogo, né? Quem quiser entrar em contato com a gente aí, fica à vontade sempre. Inclusive, pessoas vieram me pedir emprego já por e-mail uma vez, contratei 2, né? Então, não fiquem acanhados. Você é desenhista, game designer, animador, fique à vontade para mandar currículo também. Consumidor quer fazer alguma pergunta, pode nos perguntar quando vai lançar, qual vai ser o preço, como vai funcionar. Quando lançar também, se quiser entrar em contato diretamente, fiquem à vontade. Qualquer empresa quer fazer uma parceria, ou um investidor que quer fazer algum tipo de acordo aí, se interessou na marca, fiquem à vontade. E é isso então, agora eu vou responder umas perguntas aí, vou pedir pro Bruno mostrar algumas fotos aí, só para dar um gostinho aí
do que esperar do Vitânio, né? Pô, a binga aqui, por enquanto, o Miro vai falando. Pô, todo o projeto é muito, muito interessante, cara. É muito, muito vasto. Eu não sei nem por onde eu começo a perguntar para vocês aqui. Vou talvez perguntar pelo começo. Ali, quando você estava criando a história junto com o Bruno, qual que foi o conteúdo que inspirou vocês? O que passava na TV aberta na época que acabou ajudando a criar a série? Foi ali os Tokusatsu, os Power Rangers, algum anime de mecha que passava na época? Então, a sua pergunta ela é ainda mais interessante do que você imagina pelos devidos motivos. Quando eu estava criando isso daí, eu precisava inventar no meu roteiro, nos meus personagens, uma desculpa para eles funcionarem sozinhos, né? Ou seja, eles não fazem parte do planeta Terra por causa disso, né? Eles estão isolados. Isso se manteve na história até hoje, tá? Eles estão num planeta alienígena, eles estão colonizando um novo planeta, né? Eu precisava fazer isso porque eu tinha poucos personagens e eles não faziam parte dos outros universos, então isso já era uma necessidade, né? A outra necessidade é que eles precisavam ficar surgindo personagens novos ao todo tempo, né? Eles precisavam nascer, né? Nascer agora. Precisava nascer agora alguns personagens. E a única grande diferença do roteiro atual para o original é que o cientista principal aí, que é o pai do Stu e do Steam, o Dr. Jiro Okuhari, no original não era ele, era eu mesmo. Eu mesmo era esse cientista. Eu tenho o boneco aqui do cientista Luiz Pascotto, tá? Mas tem aqui, ele me deu aqui a minha versão de adolescente, que eu usava óculos, não era tão gordinho. Aqui, ó. É o boneco do cientista Luiz Pascotto, tá com o jaleco do cientista também. Então, eu usava ele lá. Então, é mais uma coisa. Ou seja, eu inseri nós mesmos na história, né? Para ele se sentir mais ainda no roteiro, né? A gente fazia parte da história diretamente. O universo era um planeta isolado para evitar contato, por exemplo, com cidades, com locais. E eles são robôs criados tanto os heróis quanto os vilões possuem a capacidade de criar robôs, né? E esses robôs, eles já nascem com poderes e personalidades que têm a ver com duas coisas: com a função para que cada um foi construído e o momento. Por exemplo, o protagonista, o Stu, o primeiro criado pelo Dr. Jiro, né? Assim como foi lá atrás, né? O primeiro que eu criei, quando eu tinha 11 anos de idade, ele foi criado para ser o pedreiro, para ser o cara que ia construir a casa dele nova lá nesse planeta, né, isolado. Então o Stu não é um lutador, o Stu é um cara gigantão. Por quê? Porque ele precisa de força para carregar material pesado e para resistir a pancada, acidente, né? Que ele não é tão inteligente, ele era um cara meio curioso, meio ingênuo, né? Não foi criado para ser soldado, para ser político, para ser nada disso. Então, fazer o estudo de trouxa é fácil, infelizmente. Então, ele foi criado com a resistência e a força necessária para o trabalho dele, e ele tem essa personalidade de querer proteger a família, né? Porque faz parte tanto da função para que ele foi criado, quanto para o momento, que era um momento onde a família acabou de se mudar e ele era a pessoa responsável lá por cuidar do pai, do cientista, e ajudar os outros a montar. Então todos eles têm esse mesmo motivo. A personalidade deles tem a ver com a função para que foi criado e para o momento. Por exemplo, pega não preciso mostrar. Aquele azul lá que estava falando lá, o Omostor. Se fosse Dragon Ball e o Stu fosse o Goku, o Omostor seria o Vegeta. Por quê? Porque o Omostor foi criado para combate, né? A função dele já é combate. E ele foi criado numa época de batalha. Tinha inimigo. Eles estavam sendo atacados. Então o Omostor nasceu com uma personalidade que, além de ser focada em combate, não mostra misericórdia, não está afim de amizade.
Então ele e o Stu brigando durante a história. Por quê? Porque cada um quer resolver de uma forma, cada um tem uma personalidade, né? E aí, voltando agora com relação a inspirações. Tendo esse contexto em mente, a minha cabeça de moleque foi procurar inspirações que se encaixavam nisso, né? Hoje em dia eu tento voltar atrás e pensar, né? Da onde saiu tudo isso, né? Por exemplo, conflito entre irmãos, que um fica ruim, fica do mal quando recebe poder e tal. Provavelmente do Kamen Rider X, por exemplo, lá com o Shadow Moon, né? Provavelmente. O visual do vilão. Talvez tenha um pouco aí da vilão que gosta de... Como o vilão ele gosta de assistir filmes, né? Que tem a única fonte de cultura que esses robôs, né, do Vitanium tem são o conteúdo de entretenimento que tem na nave do criador lá, que é o Dr. Giro, né? E ele é um cara muito otaku. Ele tá cheio de boneco, de jogo de videogame, de filme lá na nave dele, né? E o Sting, que é o inteligente, né? O que se torna vilão e tudo mais, que se inspira por... Ele é viciado nessas coisas. Ele fica... Como ele é muito inteligente, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ele comanda todo mundo, ele inventa coisas e ele assiste filme. Tudo ao mesmo tempo. Isso, em vez de ser explicado, é mostrado, né? No quadrinho você vê lá 3 monitores ao mesmo tempo. O cara tá sempre vendo filme, tá trabalhando e tá inventando coisas, tudo ao mesmo tempo. Ele é tão inteligente que ele é. E o que acontece? Ele próprio é influenciado por essa cultura na hora de assumir uma nova personalidade lá e de criar os vilões dele, né? Então, se você parar para pensar, provavelmente a inspiração aí tá de vilão. Ele percebeu, olha, esse visual aqui, estilo Lorde Samurai do Mal, é uma coisa que implica respeito, né? Ó, tenho aqui esse Shao Kahn do Mortal Kombat, esse Destruidor dos Tartarugas Ninja, esse Darth Vader aí do Star Wars, e aí vou fazer meu visual mais ou menos assim, que assim eu vou implicar respeito, né? E assim ele acaba criando um corpo novo para ele lá e alguns seguidores e tem a ver com esse visual, né? E todos os robôs do Vitanium, eles têm essa personalidade como se eles fossem humanos, né? O nome já diz, né? Vitanium. É um metal que dá vida, né? Vem de Vita. Então eles não são exatamente, não são mecha, né? Eles não são armas de combate, eles não são tanques, eles não são pilotados por ninguém. Eles são pessoas num corpo de robô. Aí, se por um lado a personalidade deles é bem humana, o corpo não precisa ser. Tanto é que muitos e muitos dos personagens logo no começo aí da primeira saga, eles não têm necessidade alguma de ter uma aparência humana, né? Eles podem ser completamente esquisitos, podem ter uma aparência mais voltada para um animal, para funcionar para sua função, que inclusive alguns dos vilões vão ter uma função de sabotagem, né? Porque existem múltiplas formas de se ganhar uma batalha, né? Se o objetivo da batalha é eliminar o rei, e o rei é um simples irrelo humano, um mortal, em vez de você partir para um combate direto, existem outras formas, né? Afinal, estamos num planeta isolado, podemos prejudicar a fonte de água, podemos causar doença, podemos prejudicar as plantações da estufa do Dr. Giro. Então temos vilões que são focados em sabotagem também, né? E o Sting criou eles, o Lord Sting criou eles de uma forma que o corpo já pensado nisso. Então nem todos eles têm uma forma que lembra uma silhueta humana. O próprio Lord Sting, por exemplo, tem uma mão gigante aí umas pernas focadas em velocidade e salto que não tem não leva a forma humana em consideração, né? Ele tenta ser superior, né? Que é a frase clássica dele aí. Eu sou superior, ele se acha superior em tudo. E esse é um dos grandes quês da história, e um dos grandes focos é justamente fazer o Sting perceber que ele não é tão superior quanto ele imagina, né?
Não é porque você é mais inteligente que todo mundo que isso te dá essa superioridade toda, ou mesmo esse direito de você querer comandar e decidir quem merece e quem não merece viver, né? Não é assim que funciona. A inteligência não é só a inteligência que importa, né? Tanto é que o nome dos dois protagonistas, né, que é o Steam e o Stu, significa Steel Soul e Steel Mind, né? Enquanto um tem um coração de aço, o outro tem uma mente de aço, né? Enquanto um tem sentimentos assim que lhe permitem nunca desistir e fazer o que é certo, né? A moral dele é muito forte. O outro é extremamente irracional, muito mais inteligente e está disposto a fazer o que for necessário para alcançar os objetivos da forma mais funcional e prática possível. E nenhum dos dois está 100% correto. Ambos têm... Você não pode nunca ser 100% racional ou 100% emotivo. E ambos vão ter que crescer com o tempo, tanto o vilão quanto o herói. Até que chegue num momento em que... Bom, é bom parar por aqui. É lógico. E é isso. Acho que o diálogo tava caminhando aí até que chega um momento que vai aparecer uma ameaça maior entre os dois. Pô, adorei o papo aqui, deu quase 1 hora de episódio. Muita coisa foi apresentado, nem tudo deu para ser demonstrado nas nuances, né? Porque é um projeto muito, muito, muito complexo. Eu queria agradecer profundamente, eu me sinto honrado de poder ver em primeira mão esse projeto se desenvolvendo, ver coisas que talvez muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ver. Agradecer a presença de vocês aqui. E vocês querem deixar algum recado para o pessoal de casa? Alguma mensagem sobre a empresa, sobre o projeto dela, sobre a obra em si? Gostaria de deixar uma mensagem, sim. Gostaria, sim. Gostaria de avisar todo mundo que nós, da Tática Studios, nós faremos esse sonho andar de uma forma ou de outra. Se vai demorar ou não, é irrelevante para nós. Ele vai acontecer. Vocês podem ter confiança que a qualidade e o divertimento que vai vir dessa franquia do Vitanium e das outras no futuro, ele é algo real, concreto. Se a gente vai conseguir investimento dos fãs ou de terceiros para acelerar, isso é uma coisa importante, mas ela é só imediata, ela não é eterna. Mas a promessa que eu faço, ela é eterna. Esse projeto vai ocorrer e vocês não precisam ter medo de que a gente faça algo pela metade ou sem comprometimento. Vai acontecer e eu espero que outras pessoas se inspirem em se juntar a nós, criar empregos, criar um novo giro na economia do Brasil e fazer com que esse mercado de entretenimento, que o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo, se tornar também um dos maiores produtores. E não desistam nunca. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Pessoal, sei que vocês devem estar com muitas, muitas dúvidas, então coloquem aqui nos comentários as opiniões de vocês, as suas dúvidas, e a gente pode tentar remarcar aí para tentar apresentar um pouco mais esse projeto para vocês futuramente, quem sabe, né? Então, até o próximo vídeo.